calamidade pública está acontecendo? Bom, você deve estar acompanhando, né, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, essas enchentes, você sabe, elas devastaram as cidades do estado. Até o momento, a gente ainda não conseguiu mensurar nem mesmo o tamanho do estrago que isso vem causando. E aí, no dia 7 de maio, o Congresso Nacional ele decretou essa tragédia climática do Rio Grande do Sul como uma calamidade pública. Então hoje eu vou te explicar o que é exatamente uma calamidade e que como essa definição de calamidade pública afeta todo o processo de recuperação do estado do Rio Grande do Sul, que é um processo bem complexo e bem demorado. Bom, diferente do estado de emergência, esse estado de calamidade ele pode ser definido como uma crise mais grave, sabe? Ou seja, um problema que já afeta a população, os cidadãos e que o governo do estado ele já não consegue resolver sozinho. É aí que se exige o apoio do governo federal, que é um governo de uma instância superior. E aí, com a aprovação desse decreto, o Estado recebe recursos de forma emergencial e ele fica isento das limitações das regras fiscais, pelo menos enquanto o Estado estiver passando por esse momento bem difícil. Um exemplo de calamidade pública foi a pandemia do Covid-19, lembram? Em 20 de março de 2020, o Legislativo reconheceu um decreto do governo federal para atuar no caos que estava o Brasil na época. E olha, dias antes do decreto, essa doença já tinha feito a sua primeira vítima fatal aqui no país, ou seja, já tinha afetado a população. O governo federal, então, ele foi autorizado a gastar mais do que o previsto nas diretrizes orçamentárias, inclusive a desobedecer às metas fiscais, para custear as ações necessárias no combate ao coronavírus, entendeu? Voltando para o tempo presente. No caso do Rio Grande do Sul, o reconhecimento de um novo decreto de calamidade pública, e que já havia sido solicitado pelo governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, faz com que se tenha o empenho, agora, de todas as esferas do poder público sobre essa tragédia gaúcha. E ó, só para vocês terem uma noção da gravidade do que aconteceu, essa é a primeira vez que um aeroporto de uma capital do Brasil fica totalmente paralisado e com uma previsão de ficar totalmente fechado por um mês. Imagina, é muita coisa. Isso aconteceu por causa da chuva e desse alagamento que começa nas pistas, mas depois avançou em direção ao interior do aeroporto, paralisando aí todas as atividades. Tudo tomado pela água. Outra coisa, eu falei para vocês no nosso episódio especial que essa região do estado do Rio Grande do Sul ela é uma região de planície, lembram? Então, uma região baixa, isso quer dizer que ela tem vários rios. Então, muitas cidades, elas são ligadas entre si por essas pontes que cruzam esses rios. E aí, por causa das chuvas, dos alagamentos, muitas dessas pontes, gente, simplesmente ruíram, desmoronaram. Imaginem quanto tempo vai demorar e quanto dinheiro vai custar para que essas pontes sejam reconstruídas. E aí percebam, então, que boa parte das cidades, ela está ilhada ou sem contato por terra umas com as outras. E isso sem falar no asfalto, de via terrestre mesmo, que também, em razão dessas enchentes, acabou afundando e dificultando o contato entre essas diferentes cidades. Então, casas foram destruídas, as famílias perderam tudo, meios de locomoção, como carros particulares, ônibus, tudo perdido por causa dessas enchentes. Eu falei agora há pouco dessas leis de diretrizes orçamentárias. Eu vou te explicar o que é. Existe aqui no Brasil uma coisa, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela é feita todo ano, ela é anual. E essa lei, ela decide quais vão ser as obras e os serviços públicos mais importantes a ser realizados no ano seguinte. Então é uma forma de planejamento financeiro, sabe? E aí, considerando o estado de calamidade do Rio Grande do Sul, já foram feitas alterações nessa lei, que permitiram o repasse de recurso de dinheiro para essas cidades que estão, tecnicamente, em situação de calamidade, para que elas possam, reconstruir as coisas o mais rápido possível. Mas a gente sabe que isso muito provavelmente vai demorar. E é claro, tem coisas que nunca vão ser recuperadas, como as vidas humanas que foram perdidas. E aí, deu para entender um pouco melhor sobre esse estado de calamidade? Conta pra gente aqui nos comentários.